Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo um colega jornalista, um amigo, Bruno Costa, que está aqui representando a Secretaria de Cultura de São João da Barra e desde já agradeço pela participação. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui nesse canal tão importante de comunicação para a gente, né, pulverizar ainda mais as ações que estão sendo desenvolvidas na Secretaria de Cultura, né, lá de São João da Barra, recém-criada, né? Recém-criada, né? Vamos falar sobre essa recém-criada secretaria. No seu ponto de vista, lembrando que nós algumas vezes falamos sobre política num programa de rádio que eu tinha lá em São João da Barra, que tenho muito orgulho de ter feito, inclusive, programa Entre Fatos. Teve uma passagem curta, mas marcante na emissora, na Rádio Barra também agradeço a disponibilidade do espaço pelo período que estivemos lá. E lá a gente fazia análise de quadros, de cenários, enfim. Quando a Carla Capucci cria tanto a Secretaria de Esporte para desvincular de turismo, que era ali uma questão muito complicada, e cultura da educação. Qual foi a sua visão naquele momento, quando se apostou na criação das secretarias? Arnaldo, a verdade é que eu fiz essa pergunta exatamente a ela, né? Gente jornalista, curioso, né, investigando, eu perguntei de onde tinha saído dessa ideia, né? Se alguém tinha dado, ela falou o seguinte: eu sou administradora, né, formada em administração. E aí eu comecei, né? Ela já estava dentro da máquina, né, administrativa há algum tempo, e ela falou que observava e via algumas questões que precisavam ser desenroladas, tanto na cultura quanto no esporte. E aí ela resolveu fazer esse desmembramento, né? A gente que milita na área de políticas culturais, né, já há muito tempo discutia sobre isso, né? A necessidade de uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira, porque também é humanamente impossível tomar conta das duas partes, né? E aí, infelizmente, a cultura sempre foi ficando como coadjuvante, porque a educação é gigante também, e a sociedade vê a educação como um direito constitucional, assim como saúde e previdência, e infelizmente ainda não vê cultura, mas cultura está lá também na Constituição como direito. Mas isso é um processo que a gente está, né, a partir da criação da secretaria, vai começar consolidando aos poucos para que também a cultura seja vista com essa amplitude que a gente já está conseguindo em apenas 11 meses mostrar. Bruno, São João da Barra tem um centro histórico, né, um centro muito forte na questão cultural. As escolas de samba, vamos pegar diversos segmentos. As escolas de samba estão em São João da Barra, grupo de teatro em São João da Barra, teatro em São João da Barra, biblioteca em São João da Barra, e há uma cobrança dos outros distritos em relação a essa descentralização. Eu sei, noticiei lá atrás que Carla Capucci está desapropriando, já terminando o processo de apropriação para a estação cultural em Atafona, mas o que mais? O que os outros distritos podem esperar? Na verdade, né, isso sempre foi uma meta, né, da Secretaria Municipal de Cultura, né, com a aval da prefeita. O secretário Gil, primeiro ato nosso, né, primeiro ato dele foi um mapeamento em todos os distritos, né, e a gente, né, Gil é fazedor de cultura há mais de 30 anos, a gente, né, milita na cultura, então a gente meio que sabe, né, as necessidades, e uma delas é a descentralização. E a antiga estação ferroviária de Atafona não está em processo, não. A chave já foi entregue, já foi comprada, já é da Secretaria Municipal de Cultura, já é da municipalidade, já é do povo e vai se tornar uma estação cultural, né? Inclusive, a gente já está numa articulação, né, com o André Pinto, que é o nosso gerente de patrimônio e memória, a gente buscando parceiros aí para, quem sabe, trazer, né, 2 vagões para representar ali, já que ali foi uma estação importante. E esses dias eu estive visitando lá, até descobri o trilho, né? Dei 2 cavacadas e o trilho está lá ainda. Então, está avançando, né? Gil articulando com os fazedores de cultura, né, do Açu, né? Dentro em breve, né? A prefeita, inclusive, já anunciou também. Nós vamos ter uma casa lá que vai servir de centro cultural do Açu, né? Eu acho que assim é um avanço gigantesco, porque é exatamente o que você falou. Geralmente, né? Nos municípios do Brasil, todos os equipamentos culturais estão no seu centro político, financeiro, ou seja, no centro da cidade, dentro da sede. E é preciso descentralizar, primeiro para oportunizar, democratizar, levar, né? Porque tem muitos talentos por aí que acabam não sendo descobertos. Então, é uma proposta já que a gente está dando andamento. Outro ponto que a gente precisa conversar é em relação à festa literária. Também era um sonho antigo realizar um evento desse porte, foi realizado na última semana. E qual foi o balanço para a secretaria do evento? Primeiro, emocionante, né? A própria prefeita se emocionou, a estrutura que foi montada. Eu vou dar a você, Arnaldo, as palavras do Otávio Júnior, né, que é prêmio Jabuti, né? Teve lá no último dia, né, na terça-feira,
ele falou assim, cara, isso daqui eu estive na Feira do Livro da USP, isso aqui é estrutura de USP. Né? Então, a gente, primor pela qualidade, né? Uma das metas da secretaria, né? Do Gil Wagner Miranda, que é o secretário de toda a nossa equipe, que a gente fala, né, botar o sarrafo lá em cima, né? Que a gente tem qualidade, isso aí a gente sabe, né? A população de São João da Barra, ela tem uma capacidade cultural muito grande, né? Então, toda e qualquer ação de política cultural, a gente quer elevar o nível ao máximo possível, e foi assim na Feliçan, né? E aí, mais do que isso, né, Arnaldo? Recebi várias mensagens de avós, de pais, parabenizando, o Gil também, toda a equipe recebeu, e era meio que assim, por um momento, né, minha neta, ou minha filha, ou meu filho, deixou um pouco o celular de lado, está folheando livros. Pediram, inclusive, Arnaldo, a sociedade pediu, né, porque a festa acabou 14 de novembro, pediram para prorrogar até dia 15. Mas como, né, já tinha uma programação, a própria estrutura já ia para outro lugar, não deu. Então foi um sucesso total, assim, muita gente caminhando, folheando o livro, né, foram adquiridos, se eu não me engano, em torno de 30 mil livros, né, muita gente passou por lá, e o importante, né, a programação que a gente desenvolveu, isso é contemplativa da festa, mas a criança, né, da rede municipal, o professor, a equipe técnica, ele receber um voucher de R$ 60 e ele poder escolher o livro que ele quer, cara, isso aí é protagonismo, isso aí é dar autonomia, porque muitos alunos, muitas crianças nunca leram. Se leram, aquele livro imposto, veio do MEC, né, veio da Secretaria de Estado, e ele poder ali ficar livre para ele escolher, é uma proposta de que a gente está caminhando para alavancar, né, o gosto pela leitura, o hábito pela leitura, e, além disso, né, potencializando os vários escritores da Terra, que, inclusive, alguns, né, esgotaram seus exemplares. Isso, assim, foi de uma enormidade, né, foi de uma emoção muito grande, e já vai estar no nosso calendário no ano que vem, com certeza. Bruno, agora nós saímos praticamente na última semana da Feira Literária, já vem outro evento cultural. Esse eu bati nessa tecla há muitos anos, né? Eu milito na imprensa São João da Barra há mais de 10 anos, e eu bati na tecla, o FESCAM tem que sair do circuito junino, o FESCAM está imprensado dentro do circuito junino. E assim aconteceu, felizmente, mas vem mais uma etapa aí. Quais são as novidades dessa etapa? Isso aí é meio que quase as secretarias, né? Ela estava imprensada, a educação imprensada na cultura, o esporte imprensado no turismo, e o FESCAM coadjuvante dentro de um circuito junino. E aí, se eu não me engano, foi o próprio Gil Wagner, que na época estava na Secretaria de Turismo, que trouxe para novembro o mês da música, mês da cultura, e dá um protagonismo. E esse ano, né, com a criação da secretaria, nós temos grandes novidades. Houve o Prepara FESCAM, né, que era um anseio antigo dos músicos locais, quase que um workshop, né, com a Beth Rocha, que é muito conhecida, né, uma professora fantástica, o Rômulo também é compositor, houve composição lá na hora, então é meio que preparando, né, os profissionais da música para o próprio FESCAM do município. Além disso, nós teremos outras novidades. O Colégio Estadual Alberto Torres, né, desenvolve há tempos, né, a partir da animadora cultural, né, a Tinine Amaral, o FAME, né, que é Festival Amador de Música Estudantil. E, cara, ela articulou com a secretaria, com o Gil, com todos nós, e o FAME vai ter uma vaga direta, o vencedor do FAME, direta na final do FESCAM. Então, isso, assim, está causando um impacto altamente positivo entre os jovens estudantes, né? E a música também, a cultura é sempre um caminho. E, além disso, a prefeita Carla Capucci anunciou na Feliçan o show do Flávio Venturini, né, na final do FESCAM. Então, a gente sempre também debateu sobre isso, a importância do show nacional para agregar valor, né? Ou seja, as pessoas, né, Flávio Venturini, assim, sem comentários, né, fantástico. Então, as pessoas que virão assistir o Flávio também assistirão aos finalistas do FESCAM. E vale lembrar que o FESCAM ele não tem fronteiras, né? Normalmente pessoas de várias cidades, estados diferentes participam da competição. Está nesse nível também? Está nesse nível. Inclusive, o Thiago, né, que ano passado, se eu não me engano, tirou em segundo, que veio do Paraná, até hoje foi o estado mais longe, né, que a gente teve inscrito, já se inscreveu novamente, né? Então tem
muita gente de fora, Minas Gerais, Rio. Então a gente espera novamente um altíssimo nível para que a gente possa, né? É a 35ª edição, né? Um festival bem antigo no estado do Rio de Janeiro. E agora, com a secretaria, a gente está buscando potencializá-lo mais ainda. E tudo acontece agora nesse fim de semana, né, Bruno? As eliminatórias e a final, tudo amarradinho? É tudo junto. É aquela ideia nossa, né, Arnaldo? A gente fez o Festival Nacional de Dança também, que era um sonho da classe artística da dança. Isso aí, a gente teve uma parceria fantástica com o Sesc Rio, né? Eu lembro quando o Sesc Mineiro fechou, todo mundo triste, evidente. E aí, quando o Sesc Rio pegou a gestão, eu falei, cara, para a cultura, para o esporte, para o social, vai ser fantástico. E eles fecharam a parceria. E aí, ali, a gente já recebeu, né? Bailarinos de Espírito Santo, de Cabo Frio, do Rio, de vários lugares, e já se hospedaram. Então, a política cultural, ela começa a se transformar em turismo cultural. Né? Assim como eu não tenho dúvida da festa literária, daqui a um tempo, como acontece com a Flip, as pessoas vão se hospedar para ouvir os grandes autores, para comprar livros. E também o FESCAM, né, você trazendo, né, competidores de fora e você amarrando, ele evidentemente vai esperar, né, se ele for classificado, ele vai se hospedar no município, além de outras pessoas que também vão vir para curtir, que vão a São João da Barra para curtir esse festival que realmente dá gosto de executar. Nós falamos sobre o FESCAM, falamos sobre a Feliçam e os próximos projetos. Vem carnaval aí no ano que vem, né? A prefeita aumentou a subvenção, já passou pela Câmara aí o aumento da subvenção para as escolas, o que não acontecia já há mais de uma década, um bom tempo sem reajuste. Mas sempre que se fala de carnaval, apesar de colocar aqui em destaque o valor das escolas de samba, tem uma polêmica que nós já conversamos algumas vezes. Bloco de Abadá na Avenida do Samba. Qual a sua posição pessoal e a posição da secretaria em relação a essa questão? Isso aí, cara. Eu sou pesquisador, né, do carnaval, porque eu fiz mestrado na UENF, eu trabalhei políticas culturais e trabalhei carnaval. Né? Então eu vejo hoje, né, o bloco de Abadá, né, ele está intrinsecamente ligado ao carnaval. O que precisa é exatamente uma mesa redonda, né, com todos os atores envolvidos. Eu acho, Arnaldo, hoje que assim é possível, né, se você fizer uma organização, eu acho que é questão de tempo. Por exemplo, né, o Carnaval do Rio de Janeiro hoje voltou com força de dia. Né? Daniela Mercury, 8 horas da manhã. O sol do Rio não é mais frio do que o nosso, né? Então, eu acho que é possível um remanejamento de horários, uma organização em consenso. Eu acho que seria bom para todo mundo. Essa questão, né, dessa subvenção, colocar um valor mais justo, né? Porque o chamariz, né? Ainda é o chamariz da cultura de São João da Barra. Muita gente vem para assistir Congo chinês. Nós estamos falando, né, pessoas que vêm aí de fora, por exemplo, o vice-presidente da BDL, né, o cara é de Manaus, a gente contando a história, e nós estamos falando lá de Garantido e Caprichoso. Né? Ele até, as pessoas não sabem, lá o Bradesco tem que ter azul também, Coca-Cola azul, porque o negócio é ferrenho. Né? Em São João da Barra nós estamos falando de praticamente 2 agremiações, daqui a pouquinho centenárias. Então, o chamariz ainda, foi importante. Esse pagamento antecipado também, sim, que era uma luta histórica, né? E a companhia Gil na Procuradoria, no controle interno, em reunião no gabinete, para que isso fosse realidade. Mas eu acho que essa junção Abadá, né, escola de samba, eu acho que é preciso uma conversa, né, coletiva, direta, para que possa haver um ajuste nessa concepção. O que não pode é uma se sobrepor à outra. Né? Eu lembro muito bem, quem vai a São João da Barra sabe que tem lá o nosso amigo, o Perrot de Patins, né? Que ele é uma atração, e ele fala, pô, toda hora eu preciso sair, que vem um bloco de Abadá e outras coisas mais. Então, isso se pulverizou muito nas últimas décadas. Né? Eu acho que é preciso dar uma segurada nisso. Né? Agora vem a posição pessoal. Eu acho que a questão não é retirá-los, eu acho que é uma questão de ordenamento mesmo, de horários. Porque, Arnaldo, cabe ressaltar que esse slogan que a gente usa com muito orgulho, melhor carnaval do interior, que a gente nem é interior, né, é litoral, mas usando num conceito amplo do Rio de Janeiro, isso foi conquistado nos anos 50, 60, 70, 80,
e depois a coisa foi se mesclando, né? Então a grande discussão é tipo, o cara vai pro bloco de Abadá em todo lugar. Eu não sou contra, mas eu acho que precisa ajustar o horário, né? Uma reorganização de horário, em consenso com eles, né? Para que todos possam brincar, né? Mas só horário ou local também, Bruno. Eu já defendi também abertamente que a Barão de Barcelos seja utilizada nesse contexto. Hoje eu repenso um pouco por causa da questão de estacionamento. Porque uma outra coisa a se pensar é se o centro histórico de São João da Barra ainda vai comportar o carnaval por muito tempo. É algo a se pensar também. Mas essa ideia de usar Barão de Barcelos chegou a ser aventada lá atrás também, né? Não, com certeza, né? Inclusive a Barão de Barcelos, né? Houve discussões de que poderia ser dois trilhos elétricos simultâneos, que um passaria lá pela rua de trás, o outro pela da frente. O que se vê é exatamente isso, Arnaldo. Nós estamos falando, e aí nos remete ao Edeviges, né, com o bloco de mascarados, que sai da Praça de São Pedro e faz um itinerário totalmente inverso, porque historicamente a rua direita, que é a Joaquim Tomás, não era ali afunilado o carnaval, né? Ele se espalhava desde da igreja de São Pedro, passando pela Rua dos Passos, e realmente quem vai ao carnaval de São João da Barra está vendo cada vez mais um quantitativo gigante de pessoas se afunilando naquela avenida. Eu acho que é preciso realmente repensar. E eu vejo uma alternativa, sim, a Barão de Barcelos, mas, mais uma vez, é preciso, né, sentar todo mundo, a galera de logística, de carnaval, de trânsito, para que a gente possa avançar da melhor maneira possível, porque é um chamariz cultural do município. Eu sei que não é a cultura que vai gerir esse ponto, mas comenta-se a possibilidade de levar blocos para o parque de exposição. Particularmente vejo como muito perigoso. Acho que é muito perigoso uma investida dessa, porque no bloco de Abadá a maioria vai lá realmente para aproveitar o open bar e vai querer pegar carro, vai acabar que gerando um outro transtorno de trânsito na BR, enfim, risco num período que já é complicado. Como eu falei no início, eu sei que não é competência da cultura, mas você como agente ali cultural do município, pesquisador do carnaval, ouviu algo sobre isso de forma oficial ou de bastidor? Nunca ouvi oficial, né? Sempre população falando, mas eu concordo extremamente com você, né? Eu acho que carnaval, levar para lá, onde tem open bar, nós estamos falando de uma BR que tem um trânsito gigantesco durante esse período de carnaval, né? Não, assim, não sei se esse é o caminho, né? Você vê que a gente não tem uma resposta concreta, existe uma complexidade de questões envolvidas aí, mas eu, assim, oficialmente nunca ouvi alguma reunião, ninguém falando, vamos levar o bloco de Abadá lá para... Eu acho que é mais bate-papo de rua, aquela coisa dos saudosistas também, porque a galera do Abadá não curte não, porque também tem o seguinte, você tirar, né? Na minha pesquisa foi interessante que alguns... como o campus tem um CEPOP, muitos falam de, arquibancada, e outros falam, não, Carnaval de São João da Barra é carnaval de rua, né? Então ainda tem esse debate também. Então, eu acho que é uma questão complexa e que precisa ser discutida, né? Pelo menos iniciar a discussão, porque realmente, cada vez mais, apesar de que o retorno da boneca do Valdir, a diatafona, borracha fraca, isso é importantíssimo, bloco das piranhas, do Açu, é importantíssimo para que isso se descentralize e as pessoas se espalhem pelo município inteiro, né? Bruno, nós já falamos aqui, já passamos até o verão, né? Já fomos ao carnaval. Mas eu queria ouvir da secretaria qual o planejamento para esse período de alta temporada para difundir essa nova política cultural do município. Vai se aproveitar o verão de alguma forma? Sim, a gente já vai vir com um Natal diferente, né? Pretende, né? Já com um Natal diferente. E se as pessoas estão acompanhando, praticamente é só janeiro, né? Se eu não me engano, o carnaval é logo no início de fevereiro. Sim. E a gente está com um projeto de caravana cultural, né, de levar aos distritos, né, algumas oficinas, algumas apresentações do que a secretaria já dispõe, além das oficinas culturais, né, no Palácio, no Cine Teatro de Verão, que são aquelas oficinas que acontecem durante esse período, mais uma caravana também, além, né, se der tempo, né, a gente já saiu no Diário Oficial a aquisição de mobília, de um projeto bem bacana, né, anunciado inclusive pela prefeita Carla Capucci, que é a Biblioteca em Movimento, né? Vários livros em praças, né, dos distritos, para que a população possa fomentar o hábito de leitura.
Então, basicamente, esses são os nossos projetos. A gente deve estar sentando agora já também para definir, né, o calendário turístico-cultural, né, do ano que vem. É um ano eleitoral, né? Então a gente vai fazer tudo, né, desse ano e ainda acrescentar a Feliçan, né? Porque é verdade que a Feliçan não estava no calendário e a gente peitou e fez e foi esse sucesso fantástico. Mas vai manter novembro? Não, a gente vai puxar para agosto, né? Novembro foi na estica, porque o nosso calendário já estava, né, apertado. E aí a gente resolveu fazer em novembro, mas a gente vai buscar em agosto. Retorno das aulas de julho, né? Ali a gente não definiu a data ainda, mas vai ser agosto, para que a gente possa, né? E aí, muito mais planejado, não é que a gente não planejou, mas ficou apertado. Mas ano que vem, com certeza, já que o sarrafo está aqui, a ideia é que o sarrafo suba mais um pouco. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre outros assuntos. Vamos sair um pouco da Prefeitura de São João da Barra. Como eu falei lá no começo do nosso bate-papo aqui, nós já participamos de alguns debates, erramos, falávamos que Bolsonaro não tinha 25% dos votos em 2018, verdade. 2019. Acho, inclusive, que naquela época realmente ele não tinha, mas tudo se sucedeu e mostra hoje uma força política. Você que milita na política cultural, qual a diferença dos governos, do que passou para o que está iniciando em relação à cultura, do seu ponto de vista? Isso aí, quando a gente é pesquisador, né? Eu pesquisei políticas culturais e a gente se depara historicamente lá no governo Getúlio, né? Com Capanema, alguns avanços, né? Alguns avanços da ditadura, principalmente no cinema, mais para, né, mostrar exatamente, né, aquele perfil, né, que eles queriam mostrar. E aí, um desmoronamento com Fernando Collor de Mello, né, um neoliberalismo cultural com Fernando Henrique Cardoso, e aí você vê um governo Lula alavancando de uma forma gigante, né, com Gilberto Gil, com Juca, e aí vem o governo Bolsonaro, e um dos primeiros atos dele é extinguir o Ministério da Cultura, né? Então, e aí tropeçando, né, sem qualquer habilidade, né, os gestores dele, e aí foi um momento para os produtores culturais de um caótico, né? Projetos de Lei Rouanet, né, travados, né, por conta de questões políticas ideológicas, editais, né, parados, e aí nós temos, né, uma retomada gigantesca, né? Nós estamos falando de, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que está aí, né, com 3,4 bilhões, né, foi disponível para os 5.500 e poucos municípios do Brasil, né, aqueles que se propuseram. São João da Barra foi um dos que, né, a gente capitalizou, se eu não me engano, 325 mil, mas a gente fez questão de 5% disponibilizar, que a lei previa, para parecerista, né, que vai analisar o projeto. Então, logo de cara, né, você vê uma nova visão de política cultural com a Margarete Menezes, com a equipe delas, uma retomada das políticas culturais, né? Já temos Aldir Blanc II, né? A Aldir Blanc I veio, né, mas nitidamente com uma luta ferrenha, né, de alguns, principalmente da Jandira Fegali, né, que abraçou a causa cultural. E aí não tem, assim, enquanto produtor cultural, né, fazedor de cultura, não existe nem comparativo, né? O governo anterior federal, ele foi, né, quis botar uma pedra sobre a cultura. Mas na história das políticas culturais, né, muitos pesquisadores estudam exatamente isso, né, os avanços e retrocessos históricos, né. Você vai atrás, o outro governo vem e alavanca, e faz parte do processo democrático. Mas cultura, né, a gente gostaria que ela fosse vista exatamente como direito constitucional, assim como direito à saúde, direito à segurança, direito à educação. Bruno, temos vários assuntos que a gente poderia prolongar aqui nosso bate-papo, mas eu já vou encerrando por aqui, pedindo só para você, na sua despedida, lembrar também que recentemente a Prefeitura divulgou essa prorrogação de prazo
para os editais da Lei Paulo Gustavo em São João da Barra, né? Agradeço a você pela participação e gostaria que nesse finalzinho também você fizesse esse alerta aí aos fazedores de cultura em relação a esses editais. Essa prorrogação foi de suma importância. Na verdade, que a Secretaria Municipal de Cultura ela fez, né, a cartilha dela certinha. Foi o primeiro município do Norte Fluminense a lançar os editais da Lei Paulo Gustavo, né? A gente montou uma equipe técnica para rodar todos os distritos, né, para que os fazedores de cultura possam tirar suas dúvidas e, atendendo a pedido deles mesmos, né, o secretário Gil, muito sensível à causa, né, prorrogou até 4 de dezembro. Então, atenção, fazedores de cultura, 4 de dezembro é o prazo final para a inscrição dos projetos. Lembrando que é só projeto, Arnaldo, é escrito, né, o que você vai desenvolver. O projeto em si vai ser desenvolvido até outubro de 2024, né? Então, esse é o prazo que está no edital. Então, tem muito dinheiro para audiovisual, né? Isso foi previsto na Lei Paulo Gustavo, e também para as diversas áreas culturais. A gente tentou contemplar ao máximo, a gente trabalhou em consonância, né, de um processo democrático, né, com o Conselho Municipal de Cultura, que pediu para diminuir o valor, mas aumentar o número de pessoas que fossem contempladas. Então, a gente, enquanto secretaria, estendeu o prazo exatamente para que os fazedores de cultura possam sentar com calma. A secretaria está disponível exatamente para orientar e que diversos projetos a gente espera que sejam inscritos. E os pareceristas, né, já foram habilitados, né, com os currículos assim, elevadíssimos, pessoas do Brasil inteiro, né, porque a gente abriu para o Brasil inteiro, e eles que vão analisar, porque a gente preza exatamente pela essa transparência. A gente vai enviar os projetos e eles que vão analisar. Obrigado, Bruno, pela sua participação. A gente que agradece e sempre estamos à disposição. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!